Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o Marcelo Fava, do canal Conta um Conto. E a gente está batendo esse papinho, deixa eu arrumar o cabelo aqui. A gente está batendo esse papinho, conversando com vocês, até sobre o porquê de uma vez por semana, um pouquinho mais, às vezes, sentar, pegar o livro na mão e ler para as pessoas. Primeiro, a gente sabe que a situação no país e no mundo não está legal. Está uma situação complicada, de violência, de pessoas não aceitarem as ideias das outras. E você sabe que a violência física, propriamente dita, ela começa quando a capacidade de trocar ideias, a capacidade de você se defender com as suas próprias palavras, usando o seu léxico, ela se esvai. Quando acaba a capacidade de conversar, e aí você não tem outra opção a não ser se defender fisicamente, ok? No entanto, há pessoas que a capacidade léxica de conversar, de trocar ideias, é muito pequena. Se a gente tomar por base, por exemplo, a língua portuguesa, que ela tem por volta de 450 mil verbetes, 450 mil palavras. Dessas 400 mil, uma pessoa que domina o português muito bem, tem uma qualidade léxica muito grande, uma expansão léxica grande demais, um líder espiritual, um grande empresário que lida com centenas de pessoas todos os dias, sejam clientes, funcionários, essa pessoa domina no seu léxico um jurista, um juiz, em torno de... Isso aqui a gente está falando por cima, ok, pessoal? Eu vi essa pesquisa há muito tempo. Em torno de 20 mil palavras. O tamanho do seu pensamento é 20 mil palavras. Uma pessoa comum, formada, um professor, um médico, um advogado, ele fala tem dentro do seu léxico em torno de 10 mil palavras. Um adulto comum que não teve acesso ao ensino superior, em torno de 5 mil palavras. O seu pensamento é do tamanho de 5 mil palavras, ok? Você conversa com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu chefe, dentro do que o seu pensamento abarca, já que pensamos em língua portuguesa, a maioria das pessoas aqui que estão ouvindo. Um jovem no ensino médio está em processo de aquisição ainda de léxico. Ele fala em torno de 800 palavras. Menos, a gente tem aí jovens que têm no máximo 200 palavras no seu léxico, alguns mais, evidentemente. No entanto, ainda usa o português, conversa em português, mas de uma maneira muito rústica ainda, ok? Está expandindo o seu pensamento. Quando você lê, quando você ouve uma história, por exemplo, uma história um pouco mais densa, com um pouco mais de profundidade psicológica, profundidade léxica mais complexa, o seu próprio, no decorrer do tempo, você vai abarcando essas palavras que você ouve. Você ouviu hoje um Tolstói, um Dostoiévski, um João Guimarães Rosa, um Machado de Assis. Aos poucos, no decorrer dos anos que você tem contato com esses sujeitos, você vai englobando essas palavras que você leu e que você ouviu, no caso aqui do canal, e começa a utilizar no seu dia a dia, ok? Então, o seu léxico ele vai expandindo. O seu pensamento, em contrapartida, o seu pensamento progressivamente também vai expandindo, porque você é do tamanho do seu pensamento. Se o seu pensamento for raso, por isso que a gente vê discussões rasas na internet, onde pessoas estão mais preocupadas em ofender as outras, ok? Mas se você tem bastante contato com leituras heterogêneas, não ler apenas um livro,
né? Tem pessoas religiosas que leem a vida inteira apenas um livro, não tem uma multiplicidade de leitura, e vai desde histórias em quadrinhos até grandes clássicos mundiais aí. Então, conforme você vai lendo e ouvindo aí no caso do nosso canal, a sua capacidade lexical vai aumentando e você vai entendendo coisas que você não entendia antes. Você vai... coisas da vida são difíceis de entender realmente, né? Principalmente para quem tem uma visão engessada dentro de uma só sociedade, dentro de uma situação apenas. Quando você lê, você amplia, você dilata o seu pensamento para conseguir entender coisas e entender situações dos outros também, aprender a se colocar no lugar dos outros. Então muitas pessoas vêm perguntar para mim: ah, Marcelo, mas poxa, você lê coisas de terror, isso não traz uma carga negativa na sua vida? Tanto horror, terror? Imagine, gente, isso aqui é ficção. Ficção, entretenimento, reflexão. Você lê um conto de Edgar Allan Poe, por exemplo, Os Dentes de Berenice, tá aqui, cadê? Olha só, lindo, né? Quiser mandar livro para mim, viu, Darkseid? Tá? Beleza também, viu? Sou filho de Deus também. Tô gastando meu dinheiro inteiro aqui. Então, se você quiser ler o horror e tentar refletir na condição humana, até onde o ser humano vai, quais são as patologias do ser humano, isso tudo é ruim? Isso tudo traz uma carga negativa? É claro que não. Isso tudo engrandece, enriquece, promove a discussão sobre o ser humano, sobre suas fraquezas, até onde pode chegar a mente humana, né? Já que você tem delírios aqui que o Edgar Allan Poe traz para a gente. Então, realmente é muito interessante que você não tenha preconceitos de leitura, desde leitura religiosa, espiritual, que te traga paz, autoajuda, não é o caso aqui do canal, mas tem momentos da vida que ninguém te dá a mão e a única coisa que você encontra como um pedestal para se segurar é um livro de autoajuda, isso. Leitura espiritual, leitura erótica, pornográfica, tudo isso, histórias em quadrinho, receita de bolo, tudo isso vai ajudando a ampliar o seu pensamento. É claro, não adianta ler e não colocar em prática o que você leu, ok? Agora, pense bem. Olha só, a gente está com uma porção de jovens que alguns deles, uma boa parcela deles, não gosta de leitura, não quer ler. A gente vai percebendo os jovens saindo do ensino médio que não sabem sequer a tabuada, resolvem as coisas na violência, no xingamento. Não que a gente, quando era jovem também, a gente era meio tranqueira também quando era jovem, né? Mas agora parece que a situação está um pouquinho pior. Esses jovens vão para o mercado de trabalho sem ler um livro. Isso é complicado porque quando pintar uma oportunidade, uma situação difícil, que você tenha que agir com rapidez, com criatividade, e as empresas gostam de jovens criativos. As empresas precisam desses jovens criativos. E criatividade não nasce do nada, ok? Cada livro que você lê, se você leu um livro por mês, 12 por ano, em 10 anos você leu 120 livros. Nesses 120 livros tem situações das mais diversas possíveis. Você já esteve em Paris, no Egito Antigo, no futuro, né? Cadê o Asimov? Isaac Asimov sumiu daqui o Asimov. Ou seja, isso tudo vai criando mecanismos no seu cérebro, porque imagine uma história que começa assim: conta um conto, apresenta o porteiro do hotel no alto daquela montanha. Você obrigatoriamente, o seu cérebro, vai precisar criar esse porteiro, criar o hotel,
criar a montanha. Essa montanha pode ser uma montanha que você viu numa viagem, pode ser uma montanha que você sonhou, mas é muito difícil você criar algo de onde não exista nada na sua mente. Então você vai ter que fazer o seu cérebro funcionar. E quanto mais você faz esse cérebro funcionar para preencher as lacunas deixadas pela obra, sua mente vai se expandindo, vai se tornando uma pessoa mais criativa, e aí toda a humanidade vai ganhar com isso. Entenderam, pessoal? Então, eu leio para vocês para expandir o meu pensamento e vocês expandirem os seus também. Grande abraço a todos, vamos continuar com essa festa aí.